sejam bem-vindos a mais um episódio. Tô até gaga hoje, ó, de tanta emoção que tá rolando aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pode Vacilar. Tudo bem, Cá? Tudo certo, sim. Ai, que delícia. Hoje... Ano acabando, né? Ano acabando, mas a gente ali, ó, firme e forte. Exatamente. Esse episódio hoje será gravado, mas por um motivo muito especial, e a gente vai colocar ele lá no final de dezembro para que vocês possam acompanhar. Então, você que tá chegando agora, a gente tá gravando no finalzinho de novembro, mas você vai ter a alegria de escutar essa conversa em dezembro. E antes de começar, eu quero falar sobre os nossos patrocinadores. Então, como sempre, a nossa deliciosa Copenhague Parada Pinto 344. E olha isso hoje, Cá. Não, eu deixei para abrir aqui na hora. A Carol, ela tá de dieta, ela não tá podendo comer chocolate, ela fez ali a intenção dela, mas Cá, hoje é da linha Soul Good. Olha isso. Esse aí é zero saudável. açúcar, zero lactose. Olha, e você acha que você não vai comer língua de gato? Não, gente. Eu lembro que Sente quando o cheiro. o Joca começou a comer doce, foi um dos primeiros chocolates que eu comprei pra ele É dessa na medida, linha. né, Cá? Exatamente. É na medida. Então a gente vai deixar aqui para depois a gente saborear com o nosso convidado também. E quero agradecer Neves Logística. Cá, vamos assistir um pouquinho da Neves? Para que Vamos. quem tá em casa que não conhece tenha a alegria de conhecer Neves Logística. Na Neves Transportes, há mais de 15 anos, garantimos eficiência e segurança no transporte e logística para o setor farmacêutico e de saúde. Com uma frota moderna, rastreamento via satélite e soluções personalizadas, atendemos todo o Brasil com rapidez e precisão. Contamos com certificação da Anvisa e diversas outras, assegurando qualidade e conformidade em cada entrega. Neves Transportes, conectando qualidade e confiança ao seu negócio. Esse vídeo já esclarece para que a Neves está no mercado, né? Mas, para você saber mais, você pode seguir o @Neves Logística e aí você conhece todos os serviços que eles oferecem. A gente também falou nos programas passados que a gente tem um QR Code que está em cima aí da sua tela, que é o do link do Apoia-se. Para a gente continuar esse programa, a gente precisa de apoio do público, de você que gosta da gente. Então, se você se interessar e quiser, pode clicar, apontar a sua câmera para o QR Code e ajudar a gente a continuar esse projeto lindo. Que é sobre isso que a gente vai falar hoje também, né? Isso. Hoje a gente vai falar sobre projeto de vida, Cá. E a gente trouxe um convidado muito especial para falar sobre projeto de vida. Esse convidado, eu conheço ele, acho que uns 20 anos. Dá tudo isso? Não, 16. 16? 2010. Ah, tá vendo? Ele tem a memória, a minha é 0. Então, a gente tem a Zero que nem alegria... o chocolate. Tá vendo? A gente então, hoje tem a alegria de receber aqui conosco o Padre Rafael Galvão. Seja muito bem-vindo! Eu olho pra quem, hein? Tudo faz. Espírito peixe Eu olha olho no ali. gato, Rafa. pode Mas olhar aquela ali. câmera é a Aquela sua. que tá. É legal ficar olhando ali, ó. Mas eu vou ficar... Bastidor. Não cairei na tentação de ficar olhando ali. Vou ficar olhando aqui. Rafa, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu sei que você tem a sua rotina super cheia, mas de prontidão, assim. Eu falei, Rafa, você pode ir lá conversar um pouquinho conosco? E você, claro! Então, muito obrigada por abrir um espaço na sua agenda e compartilhar aqui os seus saberes e, mais do que isso, toda a sua alegria e espiritualidade que você tem. O dom. Eu falei hoje ainda para umas famílias que estavam lá no colégio, eu falei assim, gente, ele tem o dom de ser uma pessoa de luz. Então, que alegria ter você aqui conosco hoje. Olha, não cria expectativa, não. Tá? Que colhe frustração. Mas, não é? Mas foi difícil mesmo achar a data. A gente tava E tal dia, tal dia, tal dia. Isso mesmo. Então, deu certo hoje e tinha que ser agora, né? Nesse final de ano, momento de parar pra pensar. Acho que todo mundo pensa em projeto de vida sem querer no final do ano, né? Vou emagrecer ano que vem, vou fazer alguma coisa, né? Caso, comprar uma bicicleta, sei lá o que o pessoal vai fazer. Então, geralmente, essa época do ano é propícia para pensar na vida. Então, vamos falar sobre vida também. Eu acho que a gente fala pouco sobre isso, né? Então, a gente vai poder conversar aqui. Ó. É muito engraçado, porque você conhece a pessoa fora dos bastidores. Então, você conversa tranquilamente. Agora tem que falar com vocês olhando para nós. Assim. E eu me seguro, ainda bem que o meu é editado. Então, se eu falar qualquer coisa... A gente corta, Rafa, pode deixar. Censura, tá? Mas vamos que eu vou tentar me controlar aqui, tá? Ô, Rafa, Ok. deixa eu só falar um negócio. Um pouquinho antes da gente
marcar, né? A Cis já tinha me passado, vamos falar sobre projeto de vida e tal. E o Rafa deu uma palestra, eu tive a oportunidade de assistir, uns dias antes da gente estar gravando esse programa. E foi uma palestra muito leve, com um tema que eu acho que a gente precisa refletir. E acredito muito nisso, que a gente, às vezes, fica focado no erro e aí acaba não atingindo ali o propósito, né? Que tanto você vai falar para nós hoje. Mas a gente tá aqui, Rafa daqui, Rafa de lá, Rafa daqui, Rafa de lá. Quem tá em casa pode não te conhecer. Então conta para quem tá em casa quem é o Padre Rafael Galvão. Vamos lá. Tudo começou, tô brincando, no carnaval. Eu nasci em novembro, então deve ter sido feito no carnaval. Mas eu sou Rafael Galvão de Mãe Barbosa de Paz, sou natural de São José dos Campos, cidade maravilhosa aqui do estado de São Paulo. Ela é uma cidade muito boa, que fica uma hora de tudo. Uma hora da praia, uma hora da montanha, uma hora de Aparecida, uma hora de São Paulo. Eu acho que isso também diz um pouco de mim. Eu acho que eu estou aqui em qualquer lugar e para mim sempre tudo é muito perto para poder fazer alguma coisa. Então eu acho que é um pouco do meu jeito de ser e de viver, né? Eu sou formado em um monte de coisa, nunca pensei em ser padre, né? Eu acho que, pra vocês terem noção, minha primeira faculdade é turismo, sou turismólogo, fiz técnico também no Senac, que abriu muitas portas. Trabalhei na falida Varig, faliu depois que eu saí. Não foi você, né, Rafa? Não, eu acho que eu saí de lá. Trabalhei em aeroporto, trabalhei vendendo passagem aérea, foi um momento da minha época muito gostoso. Eu comecei a dar aula com 19 anos. Eu me formei no curso técnico em julho e o meu coordenador me chamou para trabalhar em setembro. Eu era mais novo que todos os meus alunos. E ali eu percebi que educação tinha a ver um pouquinho com a minha vida. Minha mãe é professora de matemática, meu pai é professor de matemática, minha irmã é professora de matemática, meu pai também é engenheiro, minha irmã é fisioterapeuta, a mais velha. E aí eu fui a ovelha negra da família, que fui fazer turismo, né? Primeiro momento que já causei na minha família. Turismo, né? Assim, eu estava entre RP, Direito, Turismo. E aí fiz turismo porque gosto de pessoas, gosto de viajar. E o primeiro erro do turismólogo é achar que vai viajar mais porque fez turismo, né? Não tem nada a ver. Mas a gente acaba descobrindo um esqueminha para poder viajar. Então, acho que minha juventude, dos meus 18 aos 22, durante a minha faculdade, eu vivi muitas aventuras, né? Eu pagava 10% da passagem. Então eu ia para Nova York por $100. Eu cheguei daí nessa época eu fui para Madrid, eu fui para Lisboa, eu fui para Londres, fui para Nova York. No Brasil também conheci Manaus, Salvador, conheci o Sul inteiro. E aí então minha mãe disse: "Você tá nesse final de semana, você Recife". E agora para semana, assim, Londres. E assim eu passava o final de semana literalmente. Eu ia na sexta e voltava na segunda. E era sujeito a espaço. Então tinha vaga viagem, se não tem vaga, não viaja. Então eu fiquei preso em Nova York 2 dias, perdi 4 voos em Recife uma vez, São Luís do Maranhão também perdi voo, tive que voltar no outro dia. Então vivi muitas aventuras assim. E nessa aventurada toda da vida, eu também era de igreja. Então fui de paróquia, de grupo de jovens e também me preenchi enquanto pessoa. Acho que desde aquela época pensar em projeto de vida faz parte da minha vida, né? Esse lance de eu quero ser feliz, e você acredita? E aí, né, aquela coisa, você vai. Então, eu sempre achei que projeto de vida tá ligado com profissão. E não, tá ligado com propósito de vida, com que eu vou ser. A profissão é só uma parte da minha vida. Então, se você tá pensando em mudar de carreira, faça. Né? É dica que eu dou que você só tem uma vida. A gente não é coca retornável, né? Então, né? Eu sou católico, então não acredito em reencarnação. Então, e mesmo se voltar em reencarnação, eu não vou voltar Padre Rafael, porque minha mãe já está com uma idade avançada, não tem como mais fazer a gente. Então, naquela época, eu comecei a me questionar sobre, me realizava muito estar na igreja. Eu fiquei com 18 anos, eu pensei em ser. Na verdade, nunca pensei em ser padre, viu? Eu queria ser 100% de Deus, e sendo padre seria uma maneira de fazer isso. Tanto é que até hoje eu não tenho cara de padre nem jeito de padre. Eu acho que o pessoal duvida, né? Você é padre mesmo? Eu tenho a carteirinha, posso provar. E aí eu fiz a faculdade, depois veio um vazio existencial, e se quer saber, eu vou tentar. Então eu entrei para os salesianos, aí nos salesianos a gente faz aquele esquema normal de padre, filosofia, teologia. Também cursei pedagogia. Também fiz 2 pós-graduações em educação sexual sem estágio.
O pessoal pensa, né? É, Eu não aproveitei. confundam as coisas. Não, não. Educação social também, pela Católica de Brasília. E agora eu estou no meu mestrado, fazendo psicologia da educação. Então, a partir dos meus estudos também um pouquinho do que eu sou, né? Então, me formei padre, me ordenei padre, é mais fácil falar assim, em 2014. Eu estava lá. Eu estava lá. Em 2010, eu tive, eu acho que um ano mais feliz da minha vida, que foi quando eu trabalhei no Salê, no Colégio Santa Terezinha, como assistente, a gente chama de tirocinante, que é uma fase entre a teologia e a filosofia. E ali eu percebi que ali era o meu lugar, né? Eu percebi que o pátio é o meu lugar e isso tem muito a ver com o projeto de vida, né? Quando você acha o seu lugar para você ser você, mano, é muito, muito, muito próprio você, assim, estar pertinho do que você descobriu que é felicidade. Felicidade é uma utopia, na minha opinião, então você nunca vai ter ela com tudo na mão, ela vai estar sempre na sua frente, então ela vai te mover. Felicidade é busca. E depois de um tempo de buscando, você vai perceber que feliz é quem conseguiu buscar algo na vida. Então, felicidade tem a ver com muito movimento. Acho que nós somos movimento. A gente é movimento de elétrons e íons, nós somos movimento de estações do ano, nós somos movimento de rotação e transladação do Sol, nós somos movimento. Então, a gente muito se engana quem acha que a vida é estática e que chegar em algum lugar tem a ver com vida. Acho que não, a gente tem só... E é legal que nós somos a geração seriado, Netflix e Togethers, então a vida é feita por temporadas também. É. Então vai sair personagem, vai entrar personagem. Tem hora que volta personagem, né? Se tava na minha vida lá em 2010, professor que eu passava ali na esquininha, depois volto pro Salê, lá, coordenadora lá da molecadinha. Então é muito louco. E eu volto como padre, né? Ambos, então, se nos reencontramos nessa nova temporada de vida. Então esse é um pouco do Rafael. Amo juventude, sou São Paulino, né? Sofredor, porque é o time da fé, porque só rezando. É complicado, né? Amo viajar também, como já falei para vocês. Amo pessoas e principalmente eu amo viver. Por isso que eu acho que eu não sei se eu vou embora rápido, é porque eu faço tanta coisa assim em pouco espaço de tempo que eu acho que né? Mas vamos que vamos. Lindo, né? Ai, é lindo. É. Eu sou Ouvir apaixonada alguém por ele, eu já falar falei. sobre isso é muito. Te dá vontade de buscar um propósito mesmo, né? E aí, para começar, o projeto de vida. Quando você fala projeto de vida na perspectiva humana e cristã, o que significa isso? Então, projeto, vamos começar in the beginning. Vamos lá pelo comecinho mesmo. Então, primeira coisa, projeto de vida, para que serve? Né? A gente pensa que projeto de vida é algo que vai salvar a gente, mais ou menos. Eu gosto de usar uma analogia com uma boia. Então, quando você está em alto mar, se você tem uma boia, você vai conseguir se salvar melhor do que sem ela. Ela não é a salvação, que tem que vir alguém para salvar, mas ela vai te dar muitas ferramentas para você não afundar. Então, primeiro, ela é um instrumento, ela é um meio, tá? E não um fim. Depois, eu sempre falo assim, que na nossa vida, acho que todo mundo, eu sou uma das funções do sacerdote é atender o povo de Deus. E geralmente quem me procura não tá bem, né? Então, geralmente quem me procura tá lascado. Eu ia falar outras palavras aqui, né? Lascado, tá ótimo. Lascado pode, é bonitinho. Falar tá na merda, pega mal. Então tá lascado, e daí começa, padre, preciso falar com o senhor, você não tá bem, né? Porque nunca ninguém veio falar comigo, padre, ganhei na cena, vou te levar na Disney. Nunca. Geralmente porque não tá bem. E aí é uma coisa que eu sempre percebo, né? Uma primeira frase que você quiser anotar aí também já pode ir anotando, ou você para ou a vida te para. Então, a primeira frase que eu trago comigo de projeto de vida, se você não parar porque você quer, a vida vai fazer isso. Então, o projeto de vida é você intencionalmente dar uma parada antes que a vida faça isso com você. E o projeto de vida é um grande diagnóstico. Então, é como se você estivesse fazendo o seu exame de sangue, e aí você vai no exame de sangue, o meu, por exemplo, estava horrível, mas agora já estou emagrecendo. Então, se Deus quiser, o próximo vai estar melhor. Mas você vai olhar, então, por isso que o projeto de vida, ele abarca toda a nossa vida. Então, não é só uma dimensão espiritual. Então, ela é antropológica, cultural, social, espiritual e biológica. Então, você vai ver o seu ser como um todo. Sua saúde, suas relações. Então, eu gosto de pegar e dividir por alguns eixos. Primeiro eixo, eu comigo mesmo. Então, eu me observar. Coisa mais difícil que tem é fazer isso. Parar para se ver. E eu falo que pra gente, pra molecada, você, padre, assim, gente, a gente não consegue nem ver a nossa nuca. Eu ia falar outra palavra. Nuca, se não tem um espelho para poder ajudar a gente ou alguém para falar, ó, tá sujo aqui.
Então, até para você se observar, você precisa de instrumentos. Então, perguntas, também o olhar do outro. Então, primeira coisa, eu vou quem eu sou. E aí, com a molecada, eu faço um monte de pergunta, né? Quais são os seus medos? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desafios? Aí a gente faz um grande catadão, né? Então, quais são suas pressas de tropeço? Quais são os seus avanços e conquistas? Então, o cara vai parar e ver tudo isso na vida dele. Aí ele vai ter uma noção de se ele já conquistou muita coisa ou não, ele vai ter noção do que tá parando ele ou não na vida. Então, olhar para si mesmo, o eu. E aí eu coloco coisinhas também para eles começarem a querer gostar de si mesmo, né? Então, qual que é o hobby, qual que é o filme, qual que é a comida, qual que é o time, qual que é a loucura. Eu lembro que a minha grande loucura era pular de paraquedas, fui. Depois minha outra loucura era voar de balão, também fui. Depois era fazer mochilão na Europa, fiz Compostela. Então, cada hora tem umas loucuras novas. E a gente tem que ter essas coisas, assim, né? Mas loucura na vida não é sonho e não é nem meta, né? Eu não fiquei feliz depois que eu desci do balão. Eu não sou o padre do balão. Então, tá, é balão normal. E aí, fui lá em Boituva. E aí eu falo pra você, então tem que ter essas loucuras. Então, a gente tem que pensar na gente como um todo. Depois, as nossas relações. Falar de projeto de vida, eu tenho que ver com quem eu me relaciono. Então, primeiro eu me relaciono comigo mesmo. Depois, pai e mãe. E aí é um lugarzinho que dá aquela engasgada na galera, porque muita coisa da nossa vida tá empacada, porque essa parte não está bem trabalhada. Eu não sou psicólogo, né? Tenho noções, mas se você não trabalhar suas relações fundamentais, você não vai conseguir galgar nada na vida. Então, por exemplo, se eu não tem uma relação muito bem definida claro que não tem que estar perfeita, mas eu tenho que estar bem com a minha mãe, tenho que estar bem com meu pai. Eu tenho que perceber que eles fizeram o melhor que eles puderam na possibilidade deles, que ninguém vai ser perfeito, então vai ter algumas faltas que eu vou ter que sanar depois, eu correndo atrás, que crescer é isso. Depois eu com a minha parte de irmãos, amigos, namoro, então tem que ver a parte do amor eros, né? Então, eu tenho uma pessoa do meu lado, então o que eu vejo que tem que ser uma pessoa do meu lado? Então, por exemplo, eu namorei, eu tive que perceber como é que eu gostei muito, mas eu percebia que eu não era uma pessoa feita por amor exclusivo. Eu percebo que eu sou uma pessoa para amor inclusivo. Então, quem vê eu acolho tem que viver para essa pessoa. E quem casa é amor exclusivo, né? Quem casa é filho, esposo, esposa e depois o mundo. Então, até no meu projeto de vida eu percebi isso. Então, olhando os meus relacionamentos e também me analisando. Depois eu com meus relacionamentos, a gente passa para nossa. Você viu que são várias. Várias. São pessoa pensa que é só escolher profissão. É que parece, né? Se você vai pela palavra, a pessoa já pensa sobre isso, né? Não, Automaticamente. E a gente viaja muito, que legal. Depois eu com o social, então eu com o mundo. Então, como é que é a minha relação com ser cidadão? Dom Bosco dizia que a gente tem que ser bom cristão e honesto cidadão. Então, eu na sociedade, estou contribuindo com algo? Estou gastando a minha vida naquilo que vale a pena? Eu com rede social, eu com política, não partidarismo, mas polis, cidade como um todo. Eu me vejo cidadão do mundo, eu me vejo como casa comum ou o outro é só o outro. Então, também vejo essa dimensão. Depois eu tenho que ver a questão da minha aptidão, dos meus dons, aí sim entra a parte técnica. Então, aí sim você vai pensar em graduação, pós-graduação, vai pensar em outro curso. E depois também a sua relação com o transcendente, né? O ser humano é um ser que transcende em si mesmo, ele não basta, ele não é imanente. No sentido que, acho que desde os primatas, você vê nas cavernas, gente lá colocando o sol, olhando para cima, porque a gente foi feito para além de nós, né? A gente transcende. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que transcendem a própria existência, tá aqui dentro, né? Trago muito minha mãe e meu pai aqui, trago muito pessoas que me ensinaram algo que não estão mais na pessoa. Elas foram além. Então a gente transcende e também transcende em relação a algo maior, criador. E aí eu já sou padre, então é Jesus mesmo na veia, mas e a galera vai poder ver então a sua relação com o transcendente. Então, minha relação com Deus, questão de oração, questão de frequentar alguma religião, sou de frequentar, sou ateu, não sou ateu, porque sou até mesmo para ser ateu, você tem que ter as suas convicções. Eu acho que é mais difícil ser ateu porque você vai ter que ir contra muita coisa. Então, até isso um projeto de vida abarca. E aí o que eu faço? Põe tudo isso em cima da mesa, então eu olho com a molecada, eu faço isso, eles vão preenchendo vários questionários, eu ponho tudo isso em cima da mesa. Vamos lá? Aí vamos no sinal da cruz, porque é muita coisa.
E aí a gente vai começar a traçar metas, curto, médio e longo prazo. Então eu vou pegar uma meta de cada dimensão. Então, geralmente, eu posso perceber, eu comigo mesmo, eu estou percebendo que eu não estou me amando. Então, na minha opinião, a autoestima é amar tanto a si mesmo a ponto de querer se cuidar. Eu estou nessa fase comigo agora. Então, parei de me boicotar, estou conseguindo emagrecer. Mas eu tive que parar e constatar isso. Se eu não constato, não adianta a minha calça falar que estou apertada e que eu troco de calça. E a balança eu troco também. Ou eu falo que está quebrado e tiro a pilha. Então, eu coloquei uma meta, eu preciso emagrecer. Mas para isso eu tenho que fazer outras coisas. Então, até a questão do meu tempo entra no projeto de vida. Então, ter uma agenda. E aí, não adianta pôr meta que não seja mensurável e que não tenha prazo. Ah, então, eu falo pra molecada, o que você quer fazer? Ah, eu tenho relacionamento ruim com a minha mãe. Então, como é que eu vou pôr isso em meta? Ah, não sei, padre, ligar pra sua mãe 3 vezes por semana. Mas quando? Então, tem que marcar. Eu, por exemplo, toda terça-feira, eu saio de casa depois da missa, até a PUC, eu levo 1h30. É sagrado ligar pra minha mãe e meu pai. Então, eles tomam um café comigo e a minha mãe vai pro Pilates conversando comigo no carro até eu chegar lá. Então, tem que colocar, assim, o horário, o local, e como, quando, porque senão a gente fica só na boa intenção. Isso é importante. Então, cuidar da saúde, beleza, que meta tonta. Ah, quero cuidar da saúde. Então, mas objetivamente falando, vou caminhar de terça e sexta-feira, 5h30 da manhã, na Engenheiro, 6 quilômetros. É o que eu estou fazendo. Então, é uma meta que você pode calcular. Então, o projeto de vida tem a ver com tudo, porque assim, você cuidando da sua vida como um todo, tudo vai fluindo para aquilo que você precisa fazer. Então, a meta maior é ser feliz. Então, primeira coisa, qual que é o meu conceito de felicidade? Então, a gente vai ter que trabalhar tantas coisas. Por isso que o projeto de vida é complexo, dá trabalho e ninguém quer. Mas o que acontece? Pegou um câncer, você muda toda a sua vida. A vida te parou. Rolou um acidente, você tá jogando bola, aí seu pé fica machucado. Aí você tem que ficar 15 dias parado. Nosso irmãozinho aqui. E aí você vai ter que mudar um pouco a sua vida. Opa, obrigatoriamente você vai ter que mudar. Então, antes que a vida faça isso, faça você. Eu acho que daí que é gostoso. Eu, por mim mesmo, faço isso. E para isso, o projeto de vida eu acho que é fantástico. É um instrumento. Ô, Rafa, eu trabalho com crianças, né? Muito Ó. pequenas. Tem uma idade certa. Tem que fazer merchan. Faz Ó. merchan, Rafa. Que aqui tem muita letra, mas aqui tem pouca, ó, para vocês. Ó. E é água mesmo, tá? Eu trabalho com crianças muito pequenas. Tem uma idade que é aconselhável a gente começar a pensar sobre projeto de vida? Ah, desde criança. Porque o projeto de vida, ela vai aumentando a complexidade conforme a gente vai se tornando mais complexo. Então, até uma criança, por exemplo, você tem que colocar que não é só brincar. Então, a gente pode falar assim, uma criancinha mesmo, você olha, vai ter o seu tempo de arrumar o seu quarto, vai ter o seu tempo de estar com a sua mãe, de brincar. Até uma criancinha você pode ajudá-la a se organizar. Por exemplo, tem dia que estou tendo confissões. Tem uma mãe que eu achei um espetáculo. O moleque pode ficar no celular conforme ele estuda. Então, se ele estuda 1 hora, ele tem 1 hora de celular. Então, o moleque está estudando 2 horas. Então, é legal que agora as mães estão colocando horário em tela. Então, até isso, o molecadinho tem que aprender. Agora, claro que quem vai ajudar no começo, por exemplo, a gente é muito inútil quando nasce, né? O ser humano, eu acho que é o bicho mais inútil quando a gente nasce, né? Você põe um Sim. cavalinho, já tá... Já se vira, né? Agora a gente não. Então, por exemplo, eu não escolhi meu nome, não escolhi falar português, não escolhi minha religião, não escolhi minha nacionalidade, tudo foi escolhido para mim. Aí começa ali, faz da sua filha aí, nos seus 13, 14 anos, o adolescente tomar suas próprias decisões. Só que nessa época eles são muito influenciados. Muito. Então eu falo que é uma transformação biopsicossocial. O corpo está mudando, o relacionamento com o outro está mudando, o relacionamento com a mãe está mudando. Então, se um moleque não se organizar ali, por exemplo, ele pode se perder. Mas claro que ali não vai pensar o projeto de vida com faculdade, porque é muito longe. A nossa molecada de hoje em dia é muito imediatista, então a gente tem que colocar coisinhas do dia a dia, né? Então, o projeto de vida tem a ver com horário de estudo. O projeto de vida tem que ver, sim, vou fazer inglês, vou fazer esporte, mas por que fazer esporte? Então, quando eu já vou dando os porquês de tudo que ele faz, eu já estou pensando no projeto de vida. O nosso podcast, Rafa, ele é voltado muito para pais.
E os pais estão ouvindo isso. E qual é o papel dos pais nessa construção do projeto de vida dos filhos? Primeiro, se resolver. Acho que o pai que não é resolvido vai fazer caquinho na vida do filho. Vai se projetar no filho, vai, sabe aquela coisa? A gente vê isso demais. Então, primeira coisa, ele tem que estar. Ninguém indica um caminho que nunca percorreu. Então, se o pai não fez o dele, não adianta nada ele querer que o filho faça. Tá? Então, o pai tem que fazer o projeto de vida também. E muitas vezes eu vejo muitos pais colocando um projeto de vida, ver o filho se formando. Passar em tal faculdade. Mas é o projeto de vida dele, É. do filho, não do pai. Eu vejo muito pai e mãe que esquece que é esposa e esposa. Eu sempre falo assim, que a prioridade do casal é o casal. O filho é consequência. Se o casal tá bem, o filho vai estar bem. Agora, se a mãe se anula, sou mãe, é o meu filho, esquece do marido, ou chama ele de pai, pior ainda, que ninguém vai dormir com o pai. Então, o que acontece? Vai tudo atrapalhar a vida do moleque. Então, primeiro, não atrapalhe seu filho. No sentido que se resolva e trate de se cuidar muito bem. Estando bem, seu filho também vai estar. Então, a gente inspira muito os filhos pelo exemplo. Muito. Então, se o moleque vê que o pai é desorganizado, se o moleque vê que o pai vai fazendo as coisas assim, conforme vai fazendo as demandas, e não ele coloca as demandas, mas as demandas que vão tornando a vida dele, quando ele pedir para o filho se organizar, ele pedir assim, tá. Legal. Mas não vai adiantar nada. Então, primeira coisa isso. Agora, segundo ajudar a criança, o adolescente, o jovem, a se observar. Então, uma das coisas mais bonitas dos pais é mostrar, a partir da ótica deles, quem é o filho. Então, muitas vezes o filho na adolescência, o pai fala assim, você tá lindo, tal. Aí o amigão fala assim, você tá feio. Ele vai ficar com Com o feio do amigo. e não com o bonito do coisa. Então, o pai sendo cada vez mais verdadeiro, assim, minha filha está horrível. Nossa, pai, eu não ficaria com você, não. E dá um chá de realidade para os filhos, mostrando que a verdade, ela liberta, e a verdade é maravilhosa. Então, assim você vai ajudando o moleque a se situar no mundo, saber quem ele é. Então, eu acho que uma das coisas mais bonitas dos pais é ajudar o filho a saber quem ele é, porque o pai tem esse olhar bonito de quem está perto. Agora, o nosso grande superpoder é ser a gente mesmo, que ninguém pode ser a gente. Então, o meu superpoder eu sou Rafael, então ninguém pode ser Rafael por mim. E aí ninguém pode dar muito palpite em mim, porque não sabe quem eu sou, não sabe os meus anseios, não sabe os meus sonhos, e não sabe os meus limites, eu sei. Então, a gente se engana muito. Então, projeto de vida é quando eu também tomo um shot de honestidade para poder perceber, não tá legal. E a melhor coisa que tem é saber que eu não tô bem, que eu posso melhorar. Ô, Rafa, esse projeto de vida, normalmente alguém orienta, então, não só os pais, você orienta, no caso, os adolescentes. Lá no Salete, eu fiz o projeto piloto esse ano já, eu coloquei para a galera quem queria, selecionamos uns 30, e aí eu estou falando com eles passo por passo. Hoje, na nossa educação, tem a matéria projeto de vida, que ela também já ajuda Sim. bastante, né? E aí, nessa hora que a molecada tem que começar a pedir ajuda também. Então, acho que ninguém dá conta de si sozinho, né? Eu preciso muito do outro para isso. Então, a partir de mim e do outro, eu posso começar a fazer esse projeto. Então, eu preciso pedir ajuda. Então, por isso que é legal o projeto de vida, porque é uma coisa que você vai construir, mas tem que ter alguém para te ajudar. É que nem o laboratório. Eu não consigo tirar meu sangue e analisar meu sangue. Eu preciso da enfermeira, eu preciso lá do laboratório. E aí eles vão dar para mim tudo bonitinho, vai colocar lá para mim, olha, seu triglicérido tá alto. Você sabia que tem gordura no fígado? Eu tô com esse Você negócio tá também. com isso, É. Rafa? Bastasse Meu gordura marido tava, Rafa, passou. Ele emagreceu, né? passou. Não, bastasse a gordura na barriga, agora tem no meu fígado. Daqui a pouco vou ter gordura no pâncreas, vou ter gordura Não, na não vai dar, não, tireoide não também. vai ter, não. Mas você entende? Então, assim, para um exame de sangue, eu vou lá no laboratório, agora chega na hora da vida, você acha que dá conta sozinho, né? E acho que precisa, tudo que você fala é o autoconhecimento da pessoa que está ali realizando esse projeto de vida e também das pessoas que estão ao entorno, né? Porque é uma linha muito tênue entre o pai ajudar ali e também projetar. Então, acho que ele precisa também caminhar junto nisso que você falou. E tem as pressões, né, Si, que você comentou das redes sociais, das amizades. Ajudar o jovem hoje a lidar com isso e ter um propósito verdadeiro é muito difícil, né? Muito. Então, por exemplo, galera vai na academia.
né? Então, a molecada hoje em dia tá na outra pegada, é uma outra geração. Imagina a minha geração. Parece que a gente vai pra academia, né? Mas hoje em dia a molecada vai pra academia. Aí, por exemplo, é bom? É, mas qual que é o Objetivo. objetivo? A maioria é pra ter um shape legal, pra postar e pegar alguém. É. Então, não é que o pessoal quer ter um shape porque é saudável, tem que pensar no meu futuro, não. Então, nós somos aquelas pessoas assim, meu irmão, será que só o seu shape que você tem trabalhado? Então, trabalha o seu cérebro também, né? Trabalha os seus sentimentos também. Então, o adulto é aquele que vai ajudar o moleque e a menina a olhar para a própria vida e achar propósitos mais profundos. E não fúteis. Não que não seja fútil, eu acho que cuidar do corpo faz parte. Mas só cuidar do corpo. Então, tem uma molecada que gasta horas de academia. É. E eles fazem bonitinho. Então, eles levam aquele proteína para o colégio, levam aquelas marmitas fedidas lá com frango. Aí, caraca, mano, não, pá, assim. Aí então o cara se dedica tanto, mas para um objetivo que muitas vezes, se ele gastar, fazer umas boas férias e comer pra caramba, em janeiro engordou tudo e perdeu tudo que ele fez. Então, a gente tem que ajudar essa molecada a também achar propósitos, e não propósitos lá em Marte, mas propósitos aqui pertinho. Então, se eu quero, por exemplo, uma medicina, então o cara já tem que tirar nota boa aqui. Então, você quer medicina, bem? Então, começa pelo menos tira 10 aqui. Então, o pessoal fala assim, não, porque o ensino não tá tão puxado, você tirou 10 em tudo, bocejando na frente do professor? Então, não. Então, não sei se o ensino é tão fraco, não. Então, e aí que é legal o adulto. O adulto, ele vai ajudar a trazer para a realidade, né? Mas, de novo, eu tenho medo de adulto que não tem projeto de vida, querer dar palpite no projeto de vida do jovem. É. A gente vê muito adulto que vive na inércia. Eu tenho medo de inércia. As pessoas nos seus relacionamentos vivem muito inércia. Então, tá com uma aliança no dedo e agora vão esperar morrer. E a gente, por exemplo, vai passar isso aí, né? Mas não, tem que falar, né? Eu sempre me questiono se aqui é o meu lugar, se eu tenho que ser padre novamente. Toda vez eu me questiono. Por mais que eu tenha feito votos perpétuos, e é para sempre a minha vocação, eu sempre coloco em xeque para poder colocar e reatualizar as motivações para continuar. Então, o sim que eu dei lá atrás para entrar não é o que me faz permanecer hoje. E se eu não revisito as minhas motivações, qualquer coisinha que aparece vai me levar para fora. Então, eu preciso ver. E muitos pais vivem de inércia. Entra no emprego, vai ganhar dinheiro. E o que é a vida? Pagar conta, descansar no final de semana, passa ano, entra ano, ver o filho que acha que vai garantir uma escola e depois uma faculdade, depois que formou, ele vai para casa, acabou. É. Cara, é muito Ô, Rafa, e pequeno como isso. hoje os pais podem ser uma presença inspiradora para os filhos? Acho que se o pai tem um T grande pelas coisas que faz, acho que ele vai fazer isso, né? Eu recebi muitas mensagens de aniversário, agora, ainda tô respondendo. E faltam algumas. E aí eu vejo muita molecada assim, padre, você me inspira, padre, é legal o seu jeito de ser. Então, muitas pessoas percebem que eu estando com eles, eu tô bem. Me faz bem estar perto deles. Então, o meu conceito de felicidade, né? Para mim, ser feliz é saber quem você é, aceitar-se e colocar-se como dom pro próximo, para a humanidade. É um movimento de olhar para mim, me amar e aí ofertar. Então, ninguém oferta aquilo que não tem. Se não tem amor próprio, nunca mais não adianta ficar caçando amor por aí. Então, por exemplo, casal que acha que o outro tem que amar para poder se sentir feliz, vai dar errado, né? Então, eu acho que casal são dois inteiros que estão juntos, que tem pontos de intersecção. Então, como é que um pai e uma mãe inspiram um filho? Estando bem. Acho que se ele mostra, né, que muitas vezes ele pode até não estar feliz no trabalho, né? Porque nós, seres humanos, temos a capacidade linda de ressignificar as coisas, dar sentido. Eu gosto muito de Viktor Frankl nisso, né? Em busca do sentido. Então, assim, eu tenho que saber até a dor que eu tô tendo, né? Ele tem uma equação que eu gosto muito, sofrimento, por exemplo, sofrimento sem sentido é igual a desespero. Então, se o filho vê que o pai não tá feliz ali, mas ele faz por ele e pela família, nossa. E muitas vezes o pai não fala isso pro filho. Filhão, tô aqui, ó, não gosto de estar aqui, mas faço por você.
Aí ele vai conseguir trabalhar no outro dia com outra cabeça. Então, o óbvio tem que ser dito, né? Tem uma idade que a molecada já pode começar a escutar essas coisas, né? Acho que com 14, 15 anos, já pode cair na real muitas vezes o pai. E é legal que, como é que continuando a resposta, né? Como é que um adulto inspira um jovem? Mostrando que ele é humano. Com as suas imperfeições. Mostrar pro filho que tá nervoso e falar, ó, o pai não tá bem hoje, o pai tá com medo. Juntar a família, gente, nossas contas não estão batendo, preciso de Isso é vocês. importante mesmo. E o que nós estamos vivendo hoje vai ter que mudar um pouquinho. E não ficar querendo maquiar as coisas. Então, acho que o pai mostrando que tem medo, o pai tem medo, não vai tirar sua autoridade, não vai tirar nem a sua segurança. Vai mostrar pro filho que ele também pode ter medo, que é normal. Aí o pai vai mostrar outras coisas. Então, ser humano sem segurança não vive. Nossa, eu lembrei de uma situação agora da minha adolescência. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu estudei numa escola católica também, lá na Zona Leste de São Paulo. E meu pai e minha mãe chegaram pra mim, a minha irmã é 15 anos mais velha do que eu. Chegaram pra mim e falaram: olha, Carol, a minha mãe não trabalhava na época, a gente não vai conseguir pagar a sua escola mais. E aí, na hora, eu falei: não, então vamos procurar alguma escola bacana, pública, né, pra que eu possa estudar. E aí a gente foi junto procurar. A minha madrinha trabalhava como inspetora num colégio público, a gente foi, gostamos, tal, me matriculei. E acho que esse jogo aberto me traz hoje possibilidade de conversar isso com meu filho também. Teve dias essa semana que eu falei: não, filho, hoje a mamãe tá cansada. Então, pra ele começar a entender que assim, ele também pode estar cansado. A gente tem mania, a gente fala isso muito, que o adulto quer mentir pra criança, esconder muitas coisas, principalmente pra criança. E aí, quando chega na adolescência, Quer que fale. você não criou criou uma barreira e não uma segurança, né, pra eles. E depois também, né? Ela fez merchan, mas deixou aqui aberto. Eu tô olhando. Esse cheiro, eu né? tô Mas esse olhando- tem açúcar, Rafa. eu tô Manda ver. olhando- Esse pode, esse Depois que eu pode. soube que é sem açúcar, eu tô só olhando ali, ó. Pode comer. Nossa, Ai. o projeto de vida se permitiu, tá? É isso. Né? Ô, Rafa, hoje em dia a gente tem muitas famílias também que querem ter o controle dos filhos. Né? Então, não só colocar expectativas, mas olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. É possível orientar sem controlar? Sim e não. Acho que a palavra controle é pesada, né? Então, acho que no sentido não de controlar, porque controle mostra que eu tô no comando é do meu jeito. Eu acho que a gente pode pôr limite, tem que pôr. A gente tem que mostrar que a vida ela tem as suas exigências, e para isso eu tenho que colocar alguns mecanismos de controle. Então, questão de tempo de tela, questão de. Por exemplo, tem coisa que a criança não tem maturidade para escolher. A roupa, sei lá, pode ir, mas comida. Se o pai não falar para comer verdura, é batata frita todo dia. Então, Sim. tem coisas que a gente precisa mostrar que é o famoso assim, eu falo pra molecada. O que é crescer? Crescer é parar de fazer opções pelo que eu quero e começar a fazer opções pelo que eu preciso. Então, o pai vai sempre ser aquele que na infância sabe o que ele precisa. Agora, ele vai crescendo e aí ele vai se constituindo enquanto pessoa. Então, agora o pai não tem noção do que ele precisa. Então, ele acha que tem hora que o filho só quer a presença do pai. Então, por isso que ele não pode controlar, porque ele não sabe o que precisa. Agora, claro que tem coisas que a gente sabe que precisa. Descanso, educação, comer coisa certa, né? Por exemplo, os adolescentes, ele tem a formação deles do córtex pré-frontal ficar pronto com 25 anos. Então, os freios inibitórios não estão prontos. Então, eu não vou pôr um moleque com carrinho de rolemã numa descida. Que nem eu falo pra molecada assim, você tá na balada, sua mina não foi. Não, eu só vou lá dançar com os meus amigos. Aí na hora vem a menina cortejando ele, tal. Não, eu vou frear na hora. Ah, até parece. Então não vai, né? É que nem gordo quando vai no rodízio. Ah, eu vou ficar no palmito e na salada. Não, Adianta, então nem vá pro rodízio. É o que eu tô fazendo agora. Eu não tô indo mais pros lugares que eu sei que eu vou cair, né? Eu acho. Sabe uma coisa que dá crise? Você pega, por exemplo, eu tenho 4 faculdades, 2 pós, fazendo mestrado, e tem hora que eu perco um prato de pudim. É.
não é ruim isso aí? Eu olho pro A pudim assim, cabeça, né? eu falei assim, não vou comer. Aí ele vai lá e, ei, ó, gordinho. Amanhã você faz uma caminhada, né? A gente se boicota, então a gente começa a se enganar. Então o que acontece? Se nós adultos fazemos isso conosco, imagina a molecada. Então, o pai eu acho que não tem que controlar, mas o pai tem que ser o superego que aos poucos tem que ser internalizado na, na, na criança. Então, o id, ele vem com tudo. Os conceitos aqui, você já falou sobre isso aqui, tá, já, né? Já. Já, Então pode falar, né? pode. Então, porque senão eu vou falar de superego, mas então, o superego, ele externo, então, muitas vezes ele tem que ser internalizado. Então, os pais têm que fazer esse processo, porque se o pai controla toda hora, tem hora que o pai não vai estar perto. E aí? A criança não sabe o que fazer. Não internalizou? Então ele não vai conseguir dizer não. Então, por isso que eu falo assim, é perigoso esse negócio de controlar. Então, eu não acredito que seja controlar, mas ajudar a ter mecanismos de impor limites e questão de mostrar que eu tenho que agora fazer opção pelo que eu preciso e não só pelo que eu quero, isso é fundamental, porque eles não têm discernimento ainda pronto para poder fazer isso, né? Então, ele precisa descansar. Então, molecada, a vida é louca. Eu falo de mim, né? Minha mãe, também ainda bem que minha mãe não vai ver isso aqui. Então, que ela fica pegando meu pé, tá descansando, dormindo pouco. Então, a gente tem que perceber, ó, eu preciso descansar. Então, por exemplo, eu preciso rezar, eu preciso viver em comunidade, eu preciso partilhar. Quem quer partilhar, gente? Só nós aqui. O chocolate da estamos- da Copenhague, Parada Pinto, 344. Estamos partilhando. Mas a molecada, a gente nasce egoísta. Então, alguém tem que mostrar que é necessário para poder sobreviver, para poder ser aceito no futuro. Então, essas questões, aí sim é dos pais. Aí entra a educação, onde coloca para estudar e tudo mais. Então, eu acho que sim, eles precisam de orientação, sim, mas controle, só o Google Family para você poder ver o que eles estão acessando aí. Isso eu acho que tem que fazer. Sim. A gente falou isso, né? Pra quem não assistiu, assista um episódio da Sheili, que a gente falou muito sobre isso. Mas acho que esse projeto de vida vem pra modificar mesmo, né? As nossas ações. Na minha época não tinha essa matéria, por exemplo. E eu sinto falta disso. Sorte que a gente foi. Acho que o nosso propósito aqui com o projeto foi depois, padre, da pandemia, praticamente. Então, na pandemia, muitos educadores desistiram da profissão mesmo por estarem ali perdidos ou se sentindo solitários, né, naquela época e abandonaram e foram para outros propósitos. Então, como o senhor falou no começo, se você quer mudar de profissão, mude, mas se não como você pode melhorar onde você já está? E acho que foi a partir desse propósito que a gente criou esse projeto, que a gente escreveu o livro e que a gente fala para as famílias e orienta. Você sabe quando eu tenho medo, Rafa, de uma fala assim: ah, isso daqui é minha vida. Eu falo, meu Deus, e quando isso acabar? O que vai ser da sua vida? Não, e a minha vida é muito mais. Não dá para você dar limite para a vida. A vida não tem limite, né? O único limite que se tem na vida é a morte. O resto, o ser humano é capaz de tudo. Ele é capaz de ficar preso e mesmo assim ver que está amando. Jesus fez assim, Mandela fez assim. Então, Madre Teresa de Calcutá ficou um tempão numa secura espiritual, mas um propósito fez com que ela continuasse 40 anos nessa pegada. Então, o ser humano consegue dar sentido para tudo, até para as perdas. Então, Consegue a mesmo. gente precisa. Por isso que, assim, eu tenho medo de pôr limite na vida. Então, a gente é um gerúndio. Estamos acontecendo, né? O Windows ensina isso pra gente. Mas eu falo né? A gente tem que perceber isso. Então, por exemplo, eu sou padre, né? Eu tenho que ficar esperto porque eu vou mudar. Então, lembra do meu conceito de felicidade? É saber quem se é, assumir-se e colocar como dom. Rafael de 44 anos é diferente do Rafael de 42. Então, eu nunca vou tomar posse totalmente de mim, porque eu estou sempre mudando. Então, o permanente é a mudança. Então, por isso que é uma busca a felicidade. Então, um idoso que depois se aposenta e perde o chão, porque na maioria das pessoas das gerações passadas da nossa, o ser deles era trabalhar. Então, quando o cara aposenta, ele perde a identidade. Eu já vi vários perderem a identidade e não sabem o que fazer. Com meu Porque sogro o grande aconteceu objetivo isso. era se aposentar. Meu sogro aconteceu exatamente isso. Ele tinha uma loja e aí quando ele foi vender não, alugar a loja, ele falava assim pro meu marido, mas agora eu vou ser vagabundo?
Então, era aquilo a vida dele, né? Então, ele não tem essa dimensão, né? Não, e por exemplo, a minha avó, quando estava bem velhinha, nos seus 90 e poucos anos, não tem mais por que viver. Eu falei assim, vó, a senhora que reza por mim, é a minha intercessora. Então, se não for a oração da senhora, não dá. Nossa, ela começou a rezar por mim e tal, foi até os 98. Não. Então, é legal, por exemplo, que daí ressignificar. Eu lembro uma vez que fui num asilo fazer visita pastoral, daí uma senhorinha falou assim, olhou pra mim, então eu falei, nossa, que olhos lindos a senhora tem. Ela, ai, casa comigo. Eu falei, minha senhora, não posso, eu sou padre, né? Se ela não ligo. Então, legal, né? Eu tava lá e ainda queria casar, coitada, né? Então, eu falo assim, eu acho que a gente sempre não tem idade para não sonhar. Agora, eu tenho que saber que com o tempo eu não tenho mais as condições de fazer aquilo que eu fazia antes. E aí que é legal o projeto de vida. Como é que vai ser o projeto de vida de um casal por exemplo, casal com filho novo? É uma pegada. Uhum. Casal com filho adolescente é outra pegada. E casal com filho fora de casa é outra, que casou é outra. Então, toda hora a gente vai mudando. E aí o que acontece? Se o pai e a mãe ficam focados só nos filhos, com que esse exagero hoje em dia, a molecada sai de casa. Todo dia a pessoa fala assim: ah, Rafael, você vai sair de casa, vai ficar longe dos seus pais. Eu tô sempre com meus pais. Outro dia eu assisti uma mulher, uma mãe lá, que a filha, uma tá no Canadá e a outra tá na Espanha. E aí? É só por telefone, tela, É. e ficou, tá? E agora voltou pro maridão, só que quando ele era bonitão, né? Quando casou, agora tá careca, gordo, né? Ronca pra caramba. Então, como é que você vai se apaixonar por isso, né? Você entendeu? Então, até mesmo, eu lembro uma vez que numa confissão, eu fui um pouco ousado, né? Mas a mulher veio toda mulambenta confessar, e aí ela falou assim pra mim: é, porque o meu marido me traiu, blá, 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 blá. Começou a xingar muito, muito azeda, tava muito machucada. Eu falei assim: olha, se eu tivesse casado com a senhora, eu também te trairia, viu? Nossa, ela ficou pé da vida. E ela assim, ficou assim, porque eu acho que não só o seu marido te traiu, não. Acho que alguém mais tá traindo a senhora. Depois ela entendeu o que eu quis dizer. Aí a penitência que eu dei pra ela era ela fazer unha. Você vai fazer unha. Você vai na manicure, fazer unha. Passa umas 2 semanas, ela volta toda poderosa, cabelão. Será que mulher não fica velha, fica loira, né? É. Voltou toda. Eu fiquei olhando assim, nossa, produção, o que aconteceu aí? Para, eu entendi. Quando eu comecei a fazer a unha que o senhor mandou, que penitência tem que fazer, eu comecei a chorar, porque fazia 8 anos que eu não me Nossa. permitia ser cuidada. E aí eu entendi que a primeira pessoa que me traiu fui eu mesmo. E aí eu me empolguei depois que eu fiz a unha, aí já fiz tudo. Eu fiz cabelo, papapá, deixei lá todo o meu 13º. E ela entendeu o esquema. Eu falei, assim, agora sim. Então agora essa traição do seu marido não vai doer tanto. Claro que não justifica o que ele fez. Mas ela nunca tinha percebido que ela tinha se traído. Então, outro dia um jovem também, uma menina veio confessar e eu percebi que a autoestima muito baixa. Então eu falei assim, olha, sua penitência é postar uma foto, você é a primeira a curtir e comentar. Mas eu vou curtir a minha foto? É, sem se importar se alguém vai. Você vai se curtir e vai comentar. Porque esse é o principal comentário que você tem que ter, é a principal curtida. Olhando assim, gostei, né? E ela fez, bonitinha. Então, a gente tem que perceber que tudo passa pelo autoconhecimento, pela autoestima, por amar-se. E depois, eu acho que quem se ama de verdade dá um sentido, um propósito para a vida. Então, felicidade tem muito mais a ver com realização do que com conquista. Conquista, eu conquistei minha caneca, não pode vacilar, né? Que eu vou ganhar uma que eu sei que eu vi lá no carro. Mas eu acho que depois o propósito, né? De ganhar uma caneca, beleza. Aí, se eu ganhei, acabou a minha vida, como você falou, né? Não, acho que o meu propósito ele vai muito mais. Então, aí, propósito, assim, é direção, é construção, é legado que se deixa. Se você não deixar legado nesse mundo, por que que veio? Né? Se a gente não veio para causar, no Nem bom desce no sentido, play. entendeu? A gente tem que causar pelo menos impacto, né, na vida dos outros que estão perto da gente. Não precisa ter 1.000 seguidores, milhões, mas a gente tem que perceber isso. Eu acho que a nossa vida ela é muito louca e uma só. Então, se eu não curto a minha vida, meu irmão, ninguém vai fazer isso por mim. É. Então, eu, como sacerdote, tenho muito de renúncia, tenho, mas, cara, eu gosto muito de ser eu, no bom sentido, né? Mas no sentido,
amo estar com a molecada, eu acho que eles percebem isso, eles também me ajudam muito. Então, eu vejo que estou gastando minha vida em algo que vale a pena. Eu lembro que quando eu vendia passagem aérea, eu pensei, será que Deus me fez para isso? Sabe, eu fiquei meio mauzão, assim, naquela época, né? Porque eu me formei, eu me senti bem, é que o pessoal que é mais novo não sabe. Mas eu me senti o Frodo do Senhor dos Anéis, que jogou o anel lá e depois não sabe o que fazer da vida, né? Então, eu fiquei assim, fiquei meio, e agora? Então, por isso que eu me arrisquei e entrei na vida salesiana, assim, se der certo eu fico, se não der certo eu volto. Tanto é que eu tive propósito de emprego até meu último ano de formação. No meu último ano de formação ainda veio um cara de um colégio grande lá em São José dos Campos, que eu ia trabalhar com apenas formação do material educativo deles. Viajar e dar palestra. Coisa que eu adoro fazer. E aquilo mexeu comigo, né? Então, se eu não tivesse toda hora me questionando, se estivesse me bambaleando, na hora eu teria saído, né? É que desistir é muito fácil, né? Mais ou menos. Eu acho que desistir do que dá trabalho é fácil. Tem hora que desistir faz parte do projeto de vida. Tem hora que, por exemplo, eu tô vendo que minha vida eu não vou dar conta de um curso, eu tenho que ser muito humilde e dizer, vou trancar agora, organizar algumas coisas, depois eu volto. Até para desistir, tem que ter projeto de vida. Porque daí você não vai ser frustrado, foi uma coisa que você fez em função de outra coisa. Agora, se você desiste porque não deu certo, estafou, tudo mais, é frustração 3, né, outra temporada. É Então, isso mesmo. fica muito disso, né? E outra coisa que também sempre falo, quem planta expectativa idealizada, colhe frustração. Então, o projeto de vida não é meta que eu tenho que alcançar, e se eu alcançar, eu sou feliz, se eu não alcançar, eu não sou feliz. Cuidado com isso. Tem hora que eu miro pra frente e vou pro lado. Eu nunca imaginei que ia estar no Colégio Santa Teresinha de novo, como diretor de pastoral. Eu só fui fiel à minha vocação e aí aqui estou. Então, agora, se não for em tal colégio, em tal. Eu lembro que quando eu entrei pra. Tá filmando, né? Quando eu entrei pra vida religiosa, eu falei assim: ai, Jesus já tirou meus beijos na boca, não tinha minhas viagens, né? E aí. E eu lembro que quando eu tava lá, das minhas metas, né? Eu tinha colocado no meu bucket list lá, México e Japão. Então eu já estava me planejando para isso. Mas eu entrei nos salesianos antes de fazer essas viagens. E guardei no coração, Deus é tão generoso. Esse ano eu fui para o México, fazer um encontro lá. E daqui a 2 anos eu vou para o Japão, para poder fazer a Jornada Mundial da Juventude. Ah, legal, pá. Olha Eu fui como, já na né? jornada. Você entendeu? Então nem tinha noção. E aí e vou com a minha irmã. Então, pensa que então, a gente. Por isso que a vida é muito generosa para quem é generoso, né? Então, se você não é generoso com a vida, eu acho que você não vai colher muita coisa, não. O Então, que por que o isso que nós estamos Rafael, aqui. hoje de 44 anos, traz dos pais dele? Ah, eu trago da minha mãe e do meu pai esse compromisso com o outro. Minha mãe e meu pai sempre foram muito retos no fazer pro próximo. E eu percebi a minha mãe falar assim: não vão trabalhar com educação, que não dá dinheiro. Ela estava certa. Mas eu via que a minha mãe era apaixonada pelos alunos dela e ela transformava vidas com a vida dela. O meu pai, eu lembro que quando eu fui entender que meu pai trabalhava na Embraer, mas por nós, para dar uma coisa pra gente, muitas vezes não. E depois ele teve a coragem de largar tudo e abrir uma papelaria, e a gente foi trabalhar com ele. Nunca vou esquecer, porque assim, isso me aproximou do meu pai. Então, com 15 anos eu estava atrás do balcão trabalhando, né? E a coisa mais gostosa era eu fazer o caixa com meu pai, a nossa janta era um cachorro quente, depois ele me deixava lá no Senac, ele me permitiu sonhar. Então, primeira coisa, né? Eu acho que esse compromisso com o próximo. Depois, amar a família, né? Então, eu acho que eu amo muito as pessoas porque fui muito amado. Eu sou um privilegiado. Eu só tenho capacidade de amar tanto porque eu recebi muito isso de casa, né? Então, se não fosse um banheiro para nossa, antes da gente morar na nossa casa, a gente morava em um prédio que só tinha um banheiro. Então, era um banheiro para 5, né? Então a gente chegava correndo e falava, Zerinho, quem ia tomar banho primeiro, né? Então, essas coisas, é um bife para cada um. Esses limites que a minha mãe foi colocando na gente, que na época minha mãe dava pra gente serviço de férias. Que é isso, gente? A minha mãe é professora, então o professor volta, chega depois das férias, que tem recuperação, né? Aí quando minha mãe ficava de férias, falava pra Isabela, assim, pra Daniela, acabou as nossas, né? Então, então eu tinha que fazer, organizar o armário pra ver se vai estar sobrando e colocar pra doar que não tá usando.
Então, essas coisas que naquela época eu reclamava tanto, hoje eu vejo que me formaram. Então, são valores que eu vejo hoje em Dom Bosco, na vida salesiana, que minha mãe e meu pai já estavam dando, né? Eu lembro uma vez que estava tendo um retiro de jovens e tinha que abraçar um pai e uma mãe lá para perdoar. E perdoar a mãe, o pai, tal, tal, tal. Eu tava lá sentado no canto, eu com uma amiga minha, tá olhando assim, daí você não vai lá? Eu não, minha mãe tá lá embaixo cozinhando, se eu quiser abraçar ela, eu vou lá embaixo. Pra que eu vou abraçar a tia aí? Aí eu parei pra pensar, cara, olha que privilégio, todo mundo chorando, abraçando o casal que tava lá e eu não precisei. Então aí eu lembro de uma grande teóloga norte-americana, né, a tia May do Homem-Aranha, com grandes poderes, grandes responsabilidades, de uma maneira cristã, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, naquele dia eu percebi que eu fui muito privilegiado. Então, a minha vocação, ela veio muito mais por gratidão do que eu tive, do que por outra coisa. Então, dos meus pais, eu pego muito isso, né? A minha mãe, ela me educou mesmo, nesse sentido, né? Ela fala que eu fiquei deseducado depois, né? Eu lembro que a gente ia fazer compra, e tava naquelas lojas de departamento, coisa que quebra, mãozinha pra trás. Vai botar A minha mãozinha mãe pra também. trás. Minha mãe só com o olhar falava assim. Hoje ela fala que eu não sou mais assim, não, que eu sou sem educação, que outra coisa, né? Mas então, deles eu acho que eu pego tudo isso, sabe? Dessa. Então, e legal que eles falaram uma coisa pra gente não ser e a gente fez. Então, eu, minha irmã e minha outra irmã, eu trabalhei com salesianos e educação. A Daniela fez fisioterapia, mas foi dar aula na faculdade. Isabela, professora de matemática. Os três fizeram aquilo que ela não mandou com a boca, mas mandava com o coração. Exato. Então, ela também inspirou a gente. Ai, que delícia, né? Muito. E que Ficaria você horas, possa né? também, né, inspirar. Olha a responsabilidade que a gente tem como mães, o quanto mais do que a gente fala, tem muito mais impacto do como a gente vive, de como a gente age, de como a gente trata o outro. Como nós somos peças fundamentais na vida dos nossos filhos. Sim. Rafa, aqui no final a gente tem uma caixa com perguntas surpresas. Escolhe uma, leia e responda pra gente, por favor. Pergunta surpresa. Eu acho que já tá respondida, viu? Vamos lá. Qual o tipo de perfume que você gosta? Brincando. Como- Pro Natal, né, Rafa? Fica a dica. Fica a dica, tá. Mas não é isso, não. Como os pais podem enxergar o projeto de vida dos filhos não como uma meta, mas sim como um caminho? Foi o que eu falei, eu acho, que Foi, o podcast é. inteiro tá respondido aí, que se for meta, frustra, né? Eu sempre falo que meta, ela é consequência. Então, por exemplo, quando eu vejo muita gente querendo ser santo por aí, eu falei, santidade não se busca santidade, se busca o reino de Deus. E a santidade vai ser consequência. Então, claro, metas tem que ter no sentido de passos a serem dados. Então, isso é meta na minha concepção de projeto de vida. Qual é o próximo passo dentro de uma grande caminhada? Então, aí sim, aí são metas concretas que eu acho que sem, como eu falei, sem horário, tal, a gente não vive. Mas não colocar isso como, eu acho que são meio as metas, não fim. Bom, se esse o programa, se você falou no começo que foi gravado, a gente tá gravando em novembro, vai passar pro pessoal em dezembro, é o nosso último programa do ano, certo? É isso, que delícia, né? Encerrar com o Rafa, Férias. que é uma pessoa. Também, né, Rafa? Mas encerrar com uma pessoa que é tão especial, tão inspiradora para nós, né? No espaço em que a gente convive, para os nossos jovens. E dizendo para o público também que a gente tem muitas novidades para 2026, já estamos quase com o cronograma fechado do primeiro semestre, né, Si? Então, se você gosta do nosso conteúdo, continua acompanhando a gente, encaminha para quem ainda não conhece, para seguir a gente e, quem sabe, participar aqui ao vivo com a gente também, né? Exatamente. Rafa, eu quero Olha, é chique aqui, viu? Cheio dos Faz a Brignite aqui. propaganda. Não, legal, né, que legal. Rafa? Não, tem câmera pra cá, é tudo certinho aqui, olha. Não, eu nunca participei de um negócio assim, chique, assim, não. Então, outro dia também foi num outro podcast também muito legal, mas é legal isso aqui, né? Eu me controlei pra não falar besteira. Assim. Você se comportou Foi muito ótimo, bem, Rafa. Foi Rafa. bem bonitinho. Você Mãe, tá foi. vendo, né? Mas, Rafa, a gente quer te agradecer.
né? Agradecer pelo seu tempo, agradecer pelas suas palavras, agradecer pela pessoa que você é. Eu sempre vou dizer que eu amo ter você ao meu lado. Eu acho que esse reencontro não é por acaso. Eu acho que Deus realmente nos uniu para um propósito. E esse aqui é talvez uma parte deste propósito, trazer a sua fala para outras famílias que não te conhecem, que não têm a alegria de conviver com você, mas que já nos conhecem. E Rafa, quem quiser te encontrar, onde eles podem te encontrar? No supermercado. Tô brincando. Eu trabalho no Colégio Santa Terezinha, lá sou diretor de pastoral, então gasto meu tempo lá, mas também celebro as missas na paróquia Santa Terezinha, né? Então, geralmente a minha missa é de segunda à noite, 7h30, de terça de manhã, às 7h30 da manhã. Depois, ano que vem eu acho que vai ter mais horários também. Mas no final de semana, vira e mexe, tem um horário lá também. Então, lá na paróquia ou no colégio é onde meu habitat natural, né? Porque padre sabe como é, que nem zoológico, né? Um objeto a ser visitado, né? A pessoa ficar perguntando as coisas e tal, mas eu tô lá. Ô, Rafa, já que a gente vai colocar esse episódio perto do Natal, a gente não combinou isso, mas Uhum. será que existe possibilidade da gente deixar uma mensagem de Natal, uma bênção para essas famílias que estão nos vendo, nos ouvindo? Lembra que Jesus, que é Deus, se permitiu ser criança, se permitiu viver processo até chegar na cruz. Então a salvação, o ápice é na cruz, mas a salvação começa na manjedoura. Quando Jesus assume a nossa humanidade, assume a nossa fragilidade, ele dignifica o ser humano. Então Natal é assumir quem a gente é, olhar para a nossa origem, olhar para perceber que nós nascemos de um útero que nos cuidou, nos projetou com muito carinho. E Jesus também quis fazer o mesmo movimento que a gente. Nascer, crescer, né? E aí, Natal é você se permitir de novo olhar para sua criança interior, acolhê-la como Jesus também foi acolhido por Maria. Então, um Deus que é tão poderoso quis ser cuidado, quis ser abraçado e ser protegido por Maria e José. Que nesse Natal a gente também nos permita sermos amados e cuidados por quem está perto da gente, sabendo que a nossa vida é um propósito de uma caminhada longa, mas que começa desde pequeno. Então, que nesse Natal Jesus possa no seu coração também fazer essa morada, como fez no planeta Terra. Obrigada. Obrigada, Amém. Rafa. Foi ótimo. Foi ótimo. Deus abençoe a nós. Amém. Amém. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Já encaminha esse episódio para todas as suas amigas, família, porque eu tenho certeza que vai contribuir muito na formação dos seus filhos, dos filhos dos seus amigos, dos seus sobrinhos e assim por diante. Sabe por quê, Carol e Padre Rafa? Na educação dos nossos filhos, Não pode vacilar. Ah, que chique esse negocinho aí. Agora entendi.